Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que eu diria, no mínimo, delicado, né? Que é a morte e, em consequência, o processo do luto, e especificamente o luto infantil, né? Nós sabemos que a morte é algo e o processo de luto, em consequência, é algo pelo qual todos nós iremos passar em algum momento na vida. E, eventualmente, algumas crianças precisam, né, passar por isso e passar pelo processo de luto. A gente também sabe que o luto, ele não acontece apenas em caso de morte, né? O processo de luto, ele também pode acontecer em outros casos de perda significativa, de mudanças na nossa vida. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente do luto infantil proveniente de casos de morte. Dito isso, é importante reforçar que a morte é algo pela qual todos nós vamos passar, ok? Porém, com a pandemia, essa demanda aumentou muito no consultório, certo? Então, eu achei importante trazer o que as pessoas que vão estar ao lado dessas crianças que estão passando pelo processo de luto, o que elas podem fazer para auxiliar essa criança nesse processo, certo? E nesse sentido, um fator que auxilia muito na elaboração do luto vem antes da morte, que é a relação de apego que essa criança tinha com a pessoa que morreu, né? Se for uma relação de apego segura, isso vai facilitar a elaboração do processo de luto pela criança. Outro fator importante, porque a morte, ela pode ser uma morte inesperada, repentina, como ela pode ser algo que está na iminência de acontecer, por exemplo, quando alguém já está doente ou acamada já há algum tempo. No caso da morte ser algo que já é esperado, né, é importante preparar essa criança para isso, né? Veja, vai ser difícil para a criança e para quem vai prepará-la, mas é muito importante ter clareza na hora de dizer para ela, né, que a pessoa X está muito doente, que é possível que ela venha a falecer, né? É uma conversa muito difícil de ter com a criança, mas ela é necessária, porque isso vai facilitar na elaboração do luto. O outro aspecto é quando se dá a notícia da morte para a criança. Então, primeiro ponto sobre dar a notícia. Então, não dar a notícia não é uma opção, tá? É preciso contar para a criança. Em segundo lugar, é preciso ser claro ao dar essa notícia, por mais difícil que seja, tanto para a criança quanto para quem está contando, né? É preciso dizer que a pessoa realmente morreu e que ela não volta, tá? Por que isso é importante? Porque até os 6 anos de idade, a criança não tem muito bem estabelecida o conceito de irreversibilidade. Quer dizer, que as pessoas morrem e elas não voltam. E isso é muito reforçado até por alguns desenhos animados, né? Em que o personagem, ele morre e volta, tá? Então, mensagens como vai virar estrelinha, virou estrelinha, ou foi viajar, pode trazer uma confusão na cabeça da criança de que essa pessoa pode retornar. E isso não vai acontecer e isso pode atrapalhar o processo de elaboração do luto pela criança, tá? Porém, mesmo sendo claro, né, ao dar a notícia, isso não impede que a criança fique nessa expectativa de que a pessoa que morreu irá voltar, porque ela não tem este conceito de irreversibilidade bem estabelecido, mas não porque a mensagem foi passada para ela de uma maneira confusa. Ela vai acabar antecipando, né, esse estabelecimento desse conceito de maneira antecipada por causa deste luto, tá? Também é importante reforçar, né, que quando a gente diz em ser claro ao dar a notícia, não significa que a gente precise passar para a criança, né, contar para a criança detalhes, né, muito pesados a respeito da morte, mas que sim, a gente deve ser claro em dizer que morreu e que não volta. Mais uma vez, eu queria reforçar que eu sei que essa conversa, ela é muito difícil e vai causar sofrimento para a criança e para a pessoa que está contando muitas vezes. Porém,
é necessária para facilitar, para ajudar a criança no processo de elaboração do luto dela. E por isso mesmo, é muito importante também pensar em quem vai ser essa pessoa que vai contar. É muito importante que também seja uma pessoa de relação de apego seguro com a criança. Outro ponto importante é permitir que a criança fale, se ela assim o quiser, sobre a pessoa que morreu, que ela fale sobre as lembranças que ela tem com essa pessoa, seja quais forem essas lembranças, que ela expresse os seus sentimentos. E sobre os sentimentos, essa criança ela tem tanto a tristeza, né, quanto também o sentimento de desamparo, porque como ela não tem esse conceito de reversibilidade, o principal sentimento que ela tem é de desamparo, né, e muitas vezes culpa, né, ela se sente responsável, né, a pessoa ela morreu e não vai voltar, foi alguma coisa que eu fiz ou não. Então, é muito importante deixar que a criança converse, que ela expresse, né, os seus sentimentos, tá? Isso vai ajudar muito na elaboração do luto também. A gente sabe que em algumas famílias, né, evita-se falar sobre a pessoa que morreu para a criança ou com a criança, né? Porém, isso pode ser prejudicial, porque primeiro a criança ela percebe o clima, ela percebe os cochichos dos adultos, e ela pode não se sentir autorizada em falar sobre os seus próprios sentimentos e acabar atrapalhando o processo de luto dela. Eu sei que quando os familiares fazem isso, é na maior boa intenção, no sentido de proteger a criança, de evitar sofrimento, tanto da criança quanto o seu próprio sentimento, né, quanto o seu próprio sofrimento, porque muitas vezes esses adultos que estão ali auxiliando essa criança, eles estão passando pelo seu próprio processo de luto. Então, uma das orientações que eu falo para os pais responsáveis por crianças que estão passando por luto me procuram se necessário, também procurar auxílio psicológico. Desta forma, além de ser possível, né, procurar auxílio profissional para a criança que está em processo de elaboração de luto, também pode ser necessário que esses adultos que estão auxiliando essa criança, que também estão enlutados, que eles podem procurar também um acompanhamento psicológico, ok? Por fim, eu gostaria de indicar um filme, que é o filme Ponê. É um filme bem antigo, mas que ele mostra muito claramente, né, um processo de luto da personagem principal, que é a Ponê, vindo da morte da sua mãe. E que é um modelo bem interessante para vocês virem, onde vocês podem identificar todos esses pontos que eu contei aqui no vídeo.